Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com o Paulo, né, para a gente falar um pouco da situação da categoria, né, da qual ele representa, né, do sindicato lá de Campos do Jordão, dos alimentos e tudo mais, e para a gente discutir como que está a situação aí na pandemia, né? Falar um pouquinho aí de política nacional e tudo mais. Enfim, Paulo, passo o bastão aí para você se apresentar. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos e todas, né? Aqui é Paulo Siqueira, estou hoje presidente do Sindicato de Alimentação de Campos do Jordão, né? Monteiro Lobato, Santo Antônio do Piau e São Bento do Sapucaí. Estamos aqui com uma ferramenta nova, terminando o processo trâmite documental. Estamos na ativa, junto com alguns companheiros do Vale do Paraíba, São José, Jacareí, São Paulo e Guará, Taubaté, diversos outros companheiros que apoiam e dão sustentação à criação dessa nova ferramenta, né? E as coisas não estão muito fácil nesses anos atípicos vindos da pandemia. Já não seria muito fácil só por questão do governo atual que nós enfrentamos. Aí, para acabar de complicar, vem essa pandemia que assola todo o país, todo o planeta. E Campos do Jordão não é diferente dos outros lugares, né? Não é diferente do restante do mundo e restante do Brasil, onde nós temos problema de leito, temos problema de vacina, temos problema de resposta da área da saúde para essa população carente nesse momento tão aflito, né? Deixando já aqui nossos préstimos, nossos sentimentos às mais de 584 mil famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. É muito triste, né? E a gente não sabe ainda quando isso vai parar, porque está fora de controle ainda. Maquiaram um pouco, liberando algumas coisas, mas, na verdade, está fora de controle, né? E é isso, Guilherme. Com profundo pesar que a gente lamenta essa situação, tanto na área da alimentação, que eu atuo, na empresa que eu trabalho de alimentação e no segmento que a gente organiza os trabalhadores, como nas outras categorias no geral, né? Todos estamos sentindo esse ataque, esse vírus, que me parece até o exato momento ainda sem combate e sem uma perspectiva de vitória. É isso. Sim, ô Paulo, né, então eu queria que você entrasse um pouco mais na situação, né, como que os trabalhadores estão lidando, né, com essa questão da pandemia, né, principalmente a área de alimentos, que é um serviço considerado essencial. Como que está a situação? Estão respeitando as regras de distanciamento? As empresas estão oferecendo os equipamentos ou não, né? Como está a situação do número de contaminados e mortos? Guilherme, realmente, não só da alimentação como outro, mas especificamente aqui da alimentação, os trabalhadores da alimentação não tiveram corte nos seus horários, não tiveram nenhum tipo de paralisação. Trabalhou-se 24 horas por dia. Diga-se de passagem, a empresa alimentícia nunca vendeu tanto e faturou tanto com essa pandemia. Motivo que se alimentou mais, se comeu mais, as famílias em casa, né, em quarentena, reclusos, as escolas paradas, tudo bloqueado, motivado do vírus. Mas, enfim, eu achei que houve, uma opinião pessoal, uma logística que não me convence. Estamos em quarentena, temos que evitar o vírus, e fica todo mundo aqui fechado dentro de casa, sai um ou dois para trabalhar e volta. Então, eles continuam sendo transmissores, indo na rua buscar o vírus e trazendo para casa. Então, quer dizer que é uma quarentena meio disfarçada. Ela não funciona, a meu ver, né? É uma questão de ciência, eu não tenho esse conhecimento. Mas uma logística, eu entendo que se um sai, traz para quem está aquartelado em quarentena, né?
Na nossa questão aqui em Campos do Jordão e nas demais empresas de alimento do país, todo mundo trabalhou, todo mundo se contaminou, dito, podemos dizer, várias empresas, uma que, inclusive, é no Vale do Paraíba, que sofre muito com uma cervejeira em Jacareí, que sofre muito com o ataque do vírus. E em Campos do Jordão não é diferente, porque é uma cidade turística, então transita a contaminação muito fácil, né? E nada, não me convence que lavar as mãos e usar uma máscara e sair para uma multidão de... Essa temporada em Campos do Jordão, temporada de inverno, foi em torno aí de 1,5 milhão de pessoas, né, entre junho e julho. É impossível se manter distanciamento em 1,5 milhão de pessoas fracionadas, mas são 1,5 milhão, né? E só a máscara, pessoas trabalhando em cozinha ou trabalhando numa linha de produção, aí você vai fazendo discussão com a empresa diz que é o seguinte: não, aqui a máscara troca de 2 em 2 horas, não tem máscara no estoque, não tem proteção nenhuma, o álcool é disperso, não tem um vidro de álcool para cada um. Na verdade, o empresariado em si está muito preocupado se o trabalhador vai passar álcool na mão, ou se ele vai se contaminar ou não. Ele quer saber que a linha de produção está rodando. Infelizmente, essa é a verdade. Ele quer saber que a linha de produção está rodando e, para ele, é o suficiente. Ele está na mansão dele, muito bem equipado, muito bem assegurado do ataque do vírus, ele com os familiares dele. Então, o trabalhador em si, com a família dele, fica em segundo plano. Essa é a realidade do nosso país, em qualquer categoria que seja. Campos do Jordão, a nível de Campos do Jordão, que é uma cidade pequena, teve aí já tem aí em torno de 150 mortos, né? Em torno de 10 mil contaminados. É um número expressivo pela quantidade numérica de 50 mil habitantes. É uma cidade com pouca pessoa para tanta contaminação. É uma cidade frágil na área da saúde, né? Não tem uma UTI, não tem um socorro mais profissional voltado para essa área, né? E aí é o corre-corre do dia a dia. Perdemos muitos amigos, muitos familiares, muitas famílias foram destruídas, né? E isso no setor da indústria fechado, nas fábricas, indústria. Mas Campos do Jordão ele é movido pela rede hoteleira, né? É uma cidade que tem muitos hotéis. E o maior fluxo, tirando os serviços públicos, de contratação de mão de obra de operário, é a rede hoteleira. Então, a exposição de hotéis, bares, etc., é muito grande. E foi grande a contaminação da população de Campos do Jordão. Foi? Não. Continua sendo. Está sob controle? Eu não acredito que existe um vírus sob controle em lugar nenhum do planeta, se não existe ainda como combatê-lo e como tratá-lo. Não existe. Aí eu consigo ver nas matérias televisivas, nos jornais, que dizem que foram curados não sei quantos milhões. Não foram curados, eles resistiram ao vírus. Porque para ser curado tem que ter sido um remédio, tem que ter um remédio, tem que ser ministrado, tantas doses e tal, combateu. Não, a pessoa tomou algum paliativo aí, negacionista aí, tomou qualquer coisa, no desespero, o seu próprio organismo conseguiu combater o vírus e ela se recuperou, a pessoa se recuperou, não foi curada, né? E tantas outras foram 2 ou 3 vezes infectadas. E continuamos nisso. Eu não vi uma linha de frente do empresariado, dos patrões, procurar o sindicato ou procurar os meios da vigilância sanitária para montar um enfrentamento interno nas empresas, né? Interno, olha, aqui estamos se organizando, 10 empresas aqui, os nossos trabalhadores vai ter um protocolo e tal, não vi isso. O protocolo nacional foi álcool gel e máscara, que muitas vezes teria que se trocar aí de 2 em 2 horas, etc. Vamos supor, num turno de 8 horas, aí a pessoa teria que trocar de 4 a 5, mas tem o tempo de casa para a fábrica, e depois da fábrica para casa, teriam que trocar aí 6 máscaras durante um turno. Mais ou menos. Depende do que a pessoa faz.
Porque não é fácil trabalhar numa linha de produção e manter uma máscara em cima do nariz, da boca, o tempo todo, porque a mão suja, passa na máscara, molha, depende do que a pessoa trabalha na linha de produção que ela trabalhar. Eu só sei que é quase impossível manter essa máscara na mesma posição segura, se é que existe, porque temos também a questão da qualidade da máscara. Tem máscara tipo 1, tipo 2, tal, uma que é paliativo, e nós sabemos que não funciona. E essa é a situação. É lamentável e muito triste que não foi colocado investimento na questão de proteger a classe trabalhadora. Certo. Você cita aqui uma questão, bem complicada, que é a temporada de inverno de Campos do Jordão, né? O Campos do Jordão, para quem não conhece, é uma cidade turística, é uma cidade que costuma, conhecida por, na temporada de inverno por fazer muito frio e isso atrai as pessoas para lá, né? A temporada de inverno de Campos do Jordão aconteceu normalmente, apesar da pandemia? A temporada de inverno em Campos do Jordão, esse ano, Guilherme, foi uma das melhores nos últimos anos, porque o pessoal ficou recluso em 2020, que realmente foi fraco. Em 2021, reabre, libera bastante bares até altas horas, festa, encontro, liberou os hotéis ficaram todos lotados, e aí o pessoal, já aprisionado por um longo período, ele sentiu uma vontade muito grande de ir para a rua, e veio em massa para a rua, visto as manifestações que está tendo aí, superlotadas, sem distanciamento, sem cuidado algum, que estão sendo feitas aí praticamente semanalmente aí, pelo atual presidente. Agora, Campos do Jordão foi excelente a temporada, tanto no setor hoteleiro como nas próprias indústrias, se produziu demais, e o movimento econômico de Campos do Jordão, não podemos dizer que está ótimo, que está bem, mas não está abalado, não. Está havendo investimentos e o patronal, as empresas, os empresários nunca faturaram tanto nesse período de pandemia. Sim, mas eu te pergunto o seguinte, aconteceu tudo isso apesar da pandemia ainda estar sem controle? Em Campos do Jordão, sim. Um diferencial de ser cidade turística. O ano inteiro foi isso? Não. Em junho e julho. Agora, o que vai acontecer? Para frente, nós vamos ter que aguardar para avaliar a questão de final de ano, né? Natal, Ano Novo, essas coisas, para ver se continua no mesmo fluxo. Mas o que está acontecendo? Nós podemos medir por esse feriado de 7 de setembro que se manteve um grande fluxo. Não houve... Porque não houve um investimento para a sociedade, para o povo, para a população no geral, os menos favorecidos. Houve um investimento muito forte para atender bem os turistas, e quem trabalhou, trabalhou. E a população de 50 mil habitantes de Campos do Jordão está bem financeiramente, economicamente? Não. Dessa parcela aí, quem fatura com o seu trabalho é 10% da população, e é em torno de 5 mil a 6 mil trabalhadores que se empregam nas redes hoteleiras, nas lojas, nos restaurantes, etc. O restante da população, ela está desempregada, é em torno aí de 25 mil desempregados em Campos do Jordão, tá? Naqueles morros, etc., escondidos atrás das montanhas. Esse povo fica ali, vivendo do que for possível, um bico qualquer, na beira da exclusão da sociedade mesmo, né? O jordanense, na realidade, ele vive escondido e vivendo do que ele consegue ganhar de bicos ou serviços que nem sempre são garantidos no dia seguinte. Pode-se pintar uma parede hoje, cortar uma grama amanhã, lavar uma louça no restaurante amanhã, trabalhar numa terceira de uma indústria qualquer, mas nada é garantido para o futuro. Pode ser, no máximo, por 30 dias, porque é um feriado qualquer. É uma situação muito insegura para a população de Campos do Jordão. É muito segura e muito desconfortável, tanto economicamente, como para poder cuidar da família e dar uma estabilidade financeira para os familiares. Né? E como que funciona aí a estrutura do sindicato e o que o sindicato vem fazendo em relação
né, os casos de contaminação? A questão é o seguinte, nós temos aqui a nossa sede não é muito grande, é pequena, é um desmembramento que veio ocorrer de São José dos Campos e região, aqui era parte de São José dos Campos e região, até, se você me permite, eu já vou fazer um breve esclarecimento aqui, para o seu público. Houve uma necessidade de um desmembramento de Campos do Jordão, essas cidades que eu citei, que é Monteiro Lobato, São Bento de Sapucaí, e Santo Antônio incorporou. De estarmos desmembrando justamente por uma questão financeira, de não ter mais como cuidar de um território tão grande, com pouca gente, e o caixa do sindicato com problemas, devido aos ataques que estamos tendo nos últimos anos, e a situação estava muito dramática de se trabalhar. Aí foi, entre nós, em consenso com a diretoria, na qual fazia parte a diretoria colegiada do Sindicato de Alimentação de São José dos Campos, resolvemos, por bem, desmembrar, aonde vai se dar as assembleias agora, no dia 27, até o dia 27 de setembro, até 15 de outubro. Vão ser aí praticamente 15 dias de assembleia, ir nas fábricas, a diretoria, levando aos trabalhadores o que aconteceu, o porquê do desmembramento, para legalizar essa situação. Em primeira mão para você e para o seu público, nós já fizemos a fundação do sindicato, né? A questão de chapa, diretoria, são compostas de 7 pessoas em Campos do Jordão, e já fez a questão cartorária e também saiu ontem o CNPJ. Já temos o CNPJ, o próximo passo agora, o trâmite é carta sindical em Brasília. Os advogados em Brasília já estão providenciando a tramitar isso lá, para sair a carta sindical, enquanto, em paralelo, a gente faz aqui o trâmite de desmembramento e assembleia com os trabalhadores, tal, que na região de Campos do Jordão já foi feita, mas temos que fazer todo o vale e muitas empresas serão visitadas pelo sindicato daqui a uns dias, levando essa informação. E nós estamos tocando. Não temos muito acesso no combate à Covid, a não ser denunciar e mandar uma mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras sobre se cuidar e se manter isolado, embora a gente sabe que não é muito fácil esse procedimento pelo trabalhador, que quando sai para a rua está exposto a qualquer contaminação. O sindicato em si, por ser uma questão de ciência, o máximo que ele pode fazer é cobrar, pressionar a empresa para que cumpra o mínimo do protocolo, que seria distanciamento, uso do gel, a máscara, né? Embora eu não consiga ver distanciamento numa fábrica que não parou sua produção. Os 3 turnos funcionando, mais o administrativo 4 turnos, terceirizada, num ambiente com 500, 600 pessoas, que não parou uma linha de produção, que trabalha praticamente lado a lado, as pessoas dos dois lados de uma linha de produção qualquer, ou carregando um caminhão, ou numa produção de manutenção, fazendo manutenção nas máquinas. Como que vai se manter distanciamento numa situação dessa? Eu não vejo praticamente nenhum distanciamento. Muito pelo contrário. O trabalhador ele trabalha tantos anos juntos, na linha de produção ou na beira de uma máquina, que ele passa a ter confiança total que o companheiro ou a companheira do lado de produção, operária, ela não está contaminada, porque ela trabalha com ele há 10 anos, essa companheira aqui é de confiança, companheira de confiança. Quando vai ver, o próprio companheiro já está contaminado. Aí ele passa um para o outro, ou vice-versa, e vai passar em casa também. A cadeia de contaminação, a meu ver, continua. Mas o sindicato luta e sempre vai estar ao lado dos trabalhadores, levando a melhor informação e cobrando, e, se possível, fazer ações que coíbam essa prática de manter os funcionários sem nenhuma assistência de protocolo. É isso, Guilherme. Sim. Ô Paulo, a gente está agora indo um pouco para a questão mais nacional, que eu queria ver, né, como você se posiciona. A gente está como a gente falou aqui no começo, né, da situação difícil que nós estamos vivendo, muito pelo governo federal. Como que você avalia, né, o governo do Bolsonaro?
Eu não tenho muitas condições ou condição nenhuma de avaliar, a meu ver, uma situação que eu considero desgoverno. Se fosse um governo com a sessão, eu até poderia avaliar alguma coisa, de 1 a 10, tal, mas esse, para mim, é um desgoverno, porque nós já estamos aí nas vésperas da eleição, que o ano que vem nós temos eleição, e o atual presidente, ele, em momento nenhum, ele governou o país, ele fez campanha em cima de motocicleta, passeando na orla, comendo pastel, tomando café em copinho descartável, sabe, abraçando criancinha, os mesmos modos operantes de uma eleição. Então, ele não governou o país, não foi um cara sério. Ele não viajou, não buscou recurso, sabe, pregou a violência, o ódio, atacou as companheiras mulheres, atacou o grupo do LGBT+, atacou negros, quilombolas, indígenas. É um cara que veio totalmente numa linha de destruição. Eu nem vou citar aqui a questão dos ministérios, Damares, Paulo Guedes e outros ministros que são alinhados à política dele, porque quem comanda é ele. Os caras só são ali papagaios de pirata que repetem o que ele fala, né? Infelizmente, Bolsonaro ele foi um prejuízo incalculável para a nação. Ele afastou o Brasil do mercado exterior, né? Atacou o nosso povo interno, tirou nossos jovens da escola, complicou o máximo possível da caminhada do povo brasileiro, que hoje já começam a refletir. Hoje, quando eu digo na concepção da palavra, hoje mesmo. Os vídeos das redes sociais já são de muitos aliados dele, dito exemplo, esse Zé Trovão e outros, já começa a sentir que foram traídos, né? Porque ele já começa pressionado pelo STF, Congresso, Senado, e uma grande, porque nós somos a maioria que não apoia esse governo. O povo brasileiro é a maioria que não aprova esse governo. Não adianta juntar um grupo numa praça e falar que ali está o povo brasileiro em todo, que não está. É um leve engano, Agora, nós temos que entender que esse Bolsonaro é um mal para a sociedade brasileira. Se a própria sociedade não entender isso, fica difícil, porque o ataque dele é frontal. Uma coisa que eu admiro nesse senhor é que ele não mente, ele fala a verdade. Eu vim para destruir, vou destruir porque é necessário. O máximo que ele consegue fazer é ser um bom garoto de propaganda de venda de armas, né? Coisa que nós, famílias, que ele diz que tem família do bem, a família do bem que eu fui criado, ou que todos nós fomos criados, a nossa família nunca gostou de ver a gente quando jovem, ou quando moleque, com arma na mão, ou fazendo maldades na rua, ou agredindo alguém ou outro, ou andando armado. Eu não me lembro, na casa da minha mãe, falecida minha mãe, uma arma dentro de casa. Não tinha. Não se comentava esse tipo de assunto e não era permitido pregar uma certa violência. Hoje, o presidente da República, cada 10 palavras dele, 9 ele dissemina o ódio e a violência. Então, nós temos que ficar atento a isso. Tem uma onda surfando aí em busca de um impeachment, né? Eu acho que, se for uma questão justa e a questão de justiça que seja feito, mas, em paralelo a isso, a sociedade, os mecanismos de esquerda têm que se agrupar, se unificar e buscar um nome, ou seja, qualquer um dos nossos nomes de esquerda e tal, trabalhar em conjunto para eleger um novo presidente e que a pauta seja voltada a um governo para a sociedade justa e igualitária. Agora, ele não, nunca mais. Sim, mas eu tenho uma preocupação aí, o Paulo, porque, assim, em relação a 2022, porque enquanto a gente está conversando aqui, né, muito provavelmente deve ter alguém morrendo aí de Covid, né? Não seria o caso de tirar o Bolsonaro agora, porque eu vejo que não dá para esperar para 2022. Não, eu faço coro e tenho total acordo com as suas palavras. Também acho que teria que ter saído, não é agora, esse cara não tinha nem que ter entrado, lá atrás. Ele não tinha nem que ter entrado, mas o brasileiro tem hora que tem uns lapsos de memória, e ele vendeu uma
uma mercadoria que aquela parcela da sociedade contaminada abraçou. E o nosso problema hoje não é mais o Bolsonaro em si, e o 01, o 02, o 03, o 04. Não é esse o nosso problema maior. O problema é que ele consegue arrebanhar em torno de 60 milhões de brasileiros que pensam como ele, ou pensam pior que ele. Então, eu me preocupo com isso, porque essa parcela de bolsonaristas, eles não vieram para sair, eles pegaram gosto pela coisa. Tanto é que eles estão com, agora, nesse exato momento, 100 caminhões em frente à esplanada há dias. Né? Então, lá, estão fechando as rodovias, travando o país numa insanidade que vai nos jogar num abismo de desabastecimento sem pauta nenhuma. A pauta é tirar o ministro Alexandre de Moraes. A pauta dos caras é essa. Sendo que é impossível. Primeiro, é impossível alcançar. Segundo, que é inconstitucional. É um golpe antidemocrático. Mas de golpe eles entendem. Já deram golpe para tirar a Dilma, já deram vários outros tipos de golpe para tudo medida provisória. Agora eles querem o combustível com preço absurdo, em torno aí de R$ 7 a gasolina, o diesel chegando a R$ 5, os caras me parar o país para ficar fazendo coro com um discurso bolsonarista. E eu acho que a gente tem que se preocupar com essa parcela da sociedade também e buscar nomes e lideranças que consigam reverter esse quadro político de inércia que está do nosso lado, do povo brasileiro, que fica assistindo tudo isso com parcimônia e não vão para as ruas reivindicar e fazer a luta. Porque agora eu não consigo entender uma luta, um movimento de massa sem reivindicação. Eu não iria para a rua, tem que sair o ministro do STF, tal. Eu não ia perder meu tempo com isso, sendo que na minha casa eu estou com problema do arroz, estou com problema da energia elétrica, estou com problema para abastecer meu veículo, não tenho como mais manter a escola do meu filho, né? O material, desemprego total na família, cada família aí tem 3, 4 desempregados, a pauta seria para crescer o país e não para virar um país que eles veem conto de fadas, porque o que eles pregam dessa sociedade do bem que eles dizem é um filme de Hollywood, não é a realidade do nosso povo na Cracolândia, não é a realidade do nosso povo nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras regiões do nosso país, e não é a realidade do nosso pessoal, da nossa sociedade, irmãos que estão dormindo nas calçadas das grandes capitais. Campos do Jordão não foge disso. Hoje nós temos vários focos de desabrigados dormindo nas calçadas no frio de Campos do Jordão. Sim, não, o que você falou lembrou de um Uber que eu peguei. Ele me falou exatamente isso, porque ele não iria numa manifestação, né, que não tem nada a ver com a vida dele, né, que está mais preocupado com o aumento do combustível do que com, né, com a saída do Alexandre de Moraes, né. O Paulo, e né, a gente está acompanhando também, né, várias mobilizações, né, pela retirada do Bolsonaro, né? O que o sindicato, né, dos alimentos vem conversando aí com a rapaziada, com os trabalhadores em relação a isso? O que vocês vêm mobilizando? Na verdade, essas discussões políticas, e quando ela vira uma linha política e tem uma pauta, elas são seguidas pela maioria dos sindicatos. Um fora Bolsonaro, ele é pauta número 1 dos sindicatos ou de organismo de esquerda. Não tem outra causa. Ele é mais importante no momento do que a database. Database é lei até fazer uma medida provisória e tirar a database também, porque o resto ele já tirou tudo. Ele já atacou, com essas medidas de redução emergencial aí, ele atacou a folha de holerite de 100% da classe trabalhadora. Eles não sentiram isso ainda, mas vão sentir. Já tem alguns procurando sindicato. Eu não tenho mais horas na casa, diminuiu o meu salário, e agora como é que eu faço? Está complicada a situação. O sindicato em si,
ele tem uma dificuldade, eu não vou negar, é verdade, que a maioria dos trabalhadores, uma grande maioria, agora está revertendo, mas de ontem para trás era uma grande maioria que são bolsonaristas, votaram no Bolsonaro. Não são bolsonaristas na ideia de arma de atacar indígena e tal, mas na questão de um voto que deram de confiança, perderam, jogaram errado. Então, para fazer essa discussão com os trabalhadores em aberto, porque o brasileiro ele tem uma questão cultural, ele vota e ele elege um determinado candidato qualquer e ele é fiel a esse cara os 4 anos e talvez reeleja ele. Isso é fato. Mas o cara é ruim, não, ele é bom. E o brasileiro vai defender o voto dele e não vai abrir mão. Até que o cara caia. Depois que o cara cai, aí vira uma nova onda. O sindicato, em cada material seu, em cada discurso em porta de fábricas, não só o sindicato aqui de Campos do Jordão, fizemos a semana passada várias assembleias nas maiores empresas aqui de Campos do Jordão, as grandes, fizemos algumas assembleias e levamos o discurso do fora Bolsonaro e pregamos e passamos a visão aos trabalhadores de tudo que é prejudicial que ele vem trazendo para a classe trabalhadora e para o movimento social brasileiro no geral, né? Mas a gente percebe que agora, que em 2 anos não podia se tocar nesse assunto abertamente, porque havia resistência de alguns focos dentro das empresas que eram extremamente bolsonaristas, que ele ramificou em todas as raízes. Tem Bolsonaro dentro da minha família, tem Bolsonaro na família dos outros, tem Bolsonaro na igreja, tem Bolsonaro... Sabe, onde você for chacoalhar uma árvore para pegar uma fruta, cai uns 4 Bolsonaros lá de É igual laranja praga. bolsonarista. Ele conseguiu, a gente tem que respeitar o inimigo. Ele soube implantar e ele vendeu o que eles queriam ouvir. Só que ele vendeu tão bem que agora ele não tem mercadoria para entregar, certo? Ele vendeu demais. Agora, hoje, ele está soltando um áudio aí, volta para casa, sai da rua, pelo amor de Deus, porque ele vai ser culpado, é na conta dele esse desabastecimento aí, é na conta dele. Então, e esse desabastecimento vai vir ligado à questão da vacinação, à questão do Covid, essas aglomerações aí, vai tudo para conta dele. Então, nós estamos levando informação, entendeu? Estamos levando muita informação para os trabalhadores. Porque é irresponsável demais nessa questão, né? Agora, aproveitando a deixa aí sua, porque é irresponsável demais essa questão dos caminhoneiros, que não é nem greve, né? É lockout, né? Porque em plena uma pandemia, né, onde que precisa entregar insumos, os caminhoneiros, né, não é caminhoneiros, para setores do agronegócio fazem isso, né, isso mostra, né, o caráter desses caras e, né, que os caras são uns criminosos e que, né, merece, né, a devida punição. Ô, Paulo, agora voltando mais à questão dos alimentos, né? A gente está acompanhando aqui, você citou um pouco, né, o aumento, né, dos preços dos alimentos, né? A população cada vez mais está tendo muita dificuldade de comprar, né, o seu arroz, né, trocando muitas vezes a carne pelo ovo, né? Ainda teve casos absurdos, né, da população entrar na fila para poder pegar o osso, né? Eu queria te perguntar, né, como que você vê essa questão do preço dos alimentos e como que a gente pode responder isso, porque é algo que está atingindo o bolso, né, de toda a população, né, ou grande parte dela. Paulo, alô? Deu uma travada aqui, né, no, na nossa conversa aqui. Já já o Paulo volta aqui para conversar com a gente, né? Ele congelou a imagem dele, pelo visto, né? Então vamos entrar aqui em contato com ele para a gente poder terminar a entrevista. Alô, Paulo?
Então, esperando o Paulo voltar, né, pessoal? Estamos aqui em uma entrevista do Mesa de Debates para falar com o Paulo, né, do Sindicato dos Alimentos em Campos do Jordão, né? Aqui o Paulo está aqui de volta, né? Voltou. Alô, alô, Paulo? Oi. Voltou. Sim, a gente estava discutindo aqui a questão do aumento dos preços dos alimentos, né? Que é uma questão que está atingindo muito aí a vida do trabalhador como um todo, né? Queria te perguntar como que você vê essa questão e como que a gente pode responder ela. Guilherme, essa é uma questão, acho que de todo o prejuízo, é uma questão muito preocupante, porque tem dois pontos que nós não temos como se manter estáveis dentro da sociedade sem alimento e sem moradia, né? Aí a moradia engloba água, luz, tal, o conjunto da logística, né? Agora, é claro que com todo esse desmando que o governo vem fazendo, com o ministro Paulo Guedes, com a caneta BIC do Bolsonaro, alguém vai pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. E quem que paga a conta? O povo. Trabalhadores, o desempregado que vai para o farol vender balinha, sorvete, etc., água, né? E nós estamos pagando a conta, porque eles precisam de dinheiro para saciar a sede de poder que esses caras têm, sabe? Altamente destrutiva. Se fosse uma sede de progresso, de melhoria para o povo, mas não, é ao contrário, é para destruição. E eu vejo isso com preocupação, como que vamos alimentar a família com um salário de fome aí de 1.000 e poucos cruzeiros, R$ 1.100, né? Pagar aluguel, luz, água e fazer uma compra de alimentação saudável para alimentar nossos filhos e tal. É impossível. Mas você vê a curto prazo esses preços se acomodarem e tal. Eu nunca vi preço se acomodar, nem de combustível, nem de energia elétrica, nem de água, e muito menos de alimento. Porque quando eles chegam exemplo bem simplório aqui, quando um preço pula de R$ 2 para 10, quando se estabiliza, entre aspas, a inflação, ele para lá nos 10. Ele não para nos 2, quando ele estava dias atrás. Para no alto. Então, não resolveu problema nenhum. Deram um salto, porque o empresariado ele é muito ligeiro. Ele tem uma equipe de marketing estudando, ele vê que vai dar uma crise, ele já põe o preço lá em cima, resolve a crise interna lá do desabastecimento dele, do caixa, e agora, como é que faz? Mano, conseguimos controlar a crise, nós está mantendo os 10. Vamos faturar mais. E o povo já se acostumou. Hoje, nós temos o exemplo, filas enormes abastecendo. Isso vai fazer que esse combustível salte de preço nas bombas. Eles já conseguiram analisar que o brasileiro tem uma necessidade tão grande do combustível para se locomover, para a escola, para o trabalho, para passear, não sei, para ir na praia, tem que ter o combustível, que eles vão manter em cima, que eles sabem que vai ser pago. Eles sabem que vai ser pago. Já tem imposto mexendo nas bombas, o preço está mais alto. E aí o brasileiro aceitou, já deu sinal verde. A mesma coisa é no alimento, porque nós temos uma mega safra de marcas e preço. Arroz de tanto até cair para o mais barato. Ele vai se adaptando e vai pagar. Eles sabem disso. Nós teríamos que ter uma conscientização nacional de boicote, procurar modificar nossos alimentos por outros que não impactaram tanto no preço e tal, mas o brasileiro está acostumado. Se ele come determinada coisa, pode ser o preço que for que ele vai comer. Se alguém tentar dissuadir ele de mudar a trajetória de vida para economizar, para contrapor o governo, eles não vão fazer. Não vão fazer. Agora, isso é para quem tem condição de mexer com esse mecanismo de preço. Agora, quem está desempregado, quem está numa condição de subemprego e com uma família grande, já à margem da sociedade, em condição de rua, esse não tem, ele tem que comer as quentinhas, os marmitex que é feito por ONGs, pela igreja, uma parte da igreja, a outra também é bolsonarista, acha que está certo passar fome, tem que fazer jejum mesmo,
Então, é muito complicado essa situação do alimento e da moradia no nosso país. Basta a gente acompanhar as reportagens ou andar pelas ruas e ver quantas pessoas estão indo para a calçada, né? É isso. Sim, e quais são os outros problemas que a categoria enfrenta, além dessa questão da pandemia? Olha, eu acredito que a categoria ela sofre de um problema muito difícil de contornar, mas que a gente continua com bastante vontade, na manutenção das convenções, porque com essas medidas provisórias que foi baixada por esse responsável, muitos benefícios estão sendo tirados, conquistados, benefícios históricos, conquistados desde os anos 80 para cá, né, como férias, 13º, plano de saúde e outros benefícios, PLR, estão sendo retirados. O próprio trabalhador aceitando a imposição para se manter naquele emprego de miséria. E outra das questões é o piso salarial, que é muito baixo. Hoje nós temos na nossa categoria da alimentação, que ela é fechada estadual, a nível de estado, um piso próximo a R$ 1.700 no chão de fábrica, né? A meu ver, é muito baixo, é um piso que mal dá uma pessoa alimentar a família dele, mal dá. Porque qualquer compra aí que for no mercado fazer por mês aí para uma família aí, o marido, esposa e 2 filhos, ou vice-versa, com 1.700 cruzeiros ela não vai conseguir encher a geladeira dela, o armário dela para passar um mês, para 4 se alimentar. Estou falando em 4 aqui, que é a base da família brasileira hoje, né? 4 pessoas. Agora, teríamos que conseguir mobilizar nacionalmente aos movimentos sindicais, os movimentos de esquerda e aos trabalhadores do nosso país a questão de criar um mecanismo de segurança no trabalho. Porque não existe mais desconfortante para um trabalhador sair da casa dele e ir para a empresa na qual ele trabalha com o pressentimento que vai fechar a empresa naquele dia, que vai demitir 50, 60, 200, 500, e ele vai estar no meio. Isso é um terror psicológico que os trabalhadores do nosso país estão passando dia a dia, há vários anos no nosso país. Sai de casa sabendo se vai voltar desempregado, podemos citar aqui GM, LG, né? E várias outras empresas, por exemplo, de águas minerais, que estão fechando no nosso país. Essa semana fechou uma unidade em Petrópolis, né? Com vários trabalhadores lá, dezenas de trabalhadores lá. E a perspectiva é fechar mais plantas no setor de águas minerais, né? E não diferente de outros setores de massa, macarrão e etc. Quando se corre o risco do desemprego, se corre o risco de segurança, causa problema psicológico, desconforto entre as famílias, e é um grande índice na questão de acidente dentro do local de trabalho, porque a pessoa trabalha insegura e tal, quando ela menos vê, está ali perdendo um braço, um dedo, né, se lesionando ou perdendo a própria vida. É muito preocupante isso e tem que ser visto com bastante carinho para buscar um mecanismo de defesa nessa parte. E o que os sindicatos vêm conversando em relação da segurança, né, em defesa da segurança do emprego? Isso é um trabalho que é feito do sindicato há muito anos. É uma bandeira que se abre mão, acompanhar a CIPA e cobrar dos cipeiros uma atuação enérgica na parte interna da empresa e buscar o sindicato para ações judiciais, no caso de descumprimento das normas, né, das NR. Mas não é estranho para nós todos acidentes que acontecem em todas as empresas no país. É caldeira estourando, linha de produção, um setor que lesiona muitos trabalhadores, que passa desapercebido, temos que fazer um trabalho melhor, são nas padarias, né? Na questão daquele cilindro, para colocar as massas de pão, ali perde-se muita mão, muito braço ali, e pouco é feito.
porque tem que se buscar justiça. Tem que se buscar justiça para poder intervir nessas áreas. Não adianta o Paulo chegar lá, o seu sindicato, quero pôr a grade aqui. O cara não põe. Primeiro que nós já temos dificuldade de acessar o ambiente. O ambiente, nós temos que buscar os meios legais. Né? E a resposta do judiciário ela é lenta. Ela é bem mais lenta do que passos de tartaruga. A tartaruga é muito mais rápida. Então, você faz uma reclamação ou tenta mover uma ação hoje, vai responder daqui. Marca uma audiência daqui a 6 meses. O caso está acontecendo hoje. Vai marcar audiência. Até marcar audiência, aí vai ter a segunda, terceira, depois vai recorrer. No fim, o trabalhador desanima ou a causa vai se acumulando, porque aí não é um problema para resolver, são vários, e eu acho que tinha que ser mais rápido. Numa questão de acidente de trabalho, ou coisas graves que levam a expor o trabalhador, eu acredito que o prazo para se atender uma causa dessa devia ser 24 horas. Sabe? Olha, tá, a caldeira de tal empresa está sem manutenção e tal. No outro dia já tinha que estar a fiscalização lá, interditando tudo e fazendo reparos. Pode ver que aumentou a nível assustador incêndios, principalmente na área, não vou nem dizer os incêndios na área de mata, vou dizer os incêndios aqui, porque na área de mata está agravante. Não vem dizer para mim que é o calor, que o vento, a bituca de cigarro incendiou uma floresta, tal, que pode acontecer, não estou dizendo que não pode acontecer, mas 90% desses incêndios são criminosos, coisas de pessoas interessadas naquele fogo e pessoas irresponsáveis que atacam a natureza e sabem que vão passar batido, que não vai ter uma cobrança mais severa. Então, isso que está. Mas nas áreas urbanas, nos grandes centros urbanos, a gente vê empresas pegando fogo todo dia, de tecelagem. Eu não consigo entender, num país tão grande como o Brasil, que tem muita terra, o cara não constrói e consegue licença, ou às vezes sem licença, trabalha 20, 30 anos com depósito de gás, de combustível, dentro de uma região urbana, cercado de casas de família, ali ele toca a empresa dele por 10, 15, 20 anos. Aí pega fogo, explode o quarteirão todo, mata um monte de gente, aí vem um bombeiro e fala, ele não tinha alvará. Pô, mas ninguém viu que essa empresa estava funcionando lá, não denunciou. Porra, espera aí, ele não estava escondido debaixo da terra, ele tinha porta, tinha endereço, caminhão entrando e saindo, e a fiscalização? Porque qualquer pessoa do nosso país, se tentar fazer um muro na casa dela, tentar fazer uma garaginha lá para guardar o fusquinha dele lá no fundo da garagem, o fiscal chega e interdita a obra do cara, para com tudo, o vizinho denuncia, não sei. Eu sei que os caras aparecem lá. Agora, uma empresa dessa aí, que é um barril de pólvora, tem algumas até que é barril de pólvora mesmo, embala esses fogos para as festas aí juninas e tal, leva essas empresas para uma área retirada do centro urbano, que ela fique lá isolada, documenta tudo direitinho, faz as brigadas de incêndio e tal, vai preservar a vida e vai dar mais segurança, né? Agora, eu acho que ninguém conhece um meio empresarial no nosso país, que é um grande cartel, os postos de gasolina. Cada 50 metros tem um posto de gasolina. Você chega dentro de uma cidade qualquer, exemplo, Campos Jordão, Taubaté, São José, São Paulo, qualquer região que você for, num bairro qualquer, tem trocentos postos de gasolina, é um barril de pão. Esses postos teriam que estar localizados numa área que não tivesse tanto fluxo de família ao entorno, né? Não, mas aqui você abre um posto de gasolina até na porta de uma escola, não no quintal da escola. Então, teria que ser mais levado a sério as leis do nosso país, para que isso não acontecesse. E nas empresas, a gente atua dessa forma, a gente tenta conscientizar o trabalhador, busca, denuncia. Infelizmente, um processo de questão de segurança do trabalho, ele é coletivo. Sabe quanto tempo demora em prática um processo nesse teor? 10 anos, 15 anos, para chegar a uma primeira instância, segunda instância, terceira instância. Porque as firmas vão recorrendo, e o judiciário dá essas brechas legais, e ela vai recorrendo. Né? Quando chega uma solução, o problema às vezes nem existe mais. Já acabou o problema. Então, ninguém sai punido e o mal perdura nesse país. É assim que funciona. Sim, mas eu digo, você respondeu a pergunta seguinte que eu ia fazer, mas quando eu falo da questão da segurança no emprego, não de acidente de trabalho,
Mas daquele negócio que você cita aqui, citou antes, né, do trabalhador ter medo, né, de perder o emprego porque não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? O que os sindicatos vêm conversando em relação a isso? Você citou uma pauta importante, né, da estabilidade, né? O que vocês vêm conversando em relação a isso? Isso é um debate, ele é antigo, esse debate de garantir o trabalhador dentro da planta, sem correr um risco de demissão e tal, a gente discute desde 1980. Essa discussão é pauta direta. Que seria a primeira redução da jornada para 33 horas, para criar mais um turno, que ninguém discute mais hoje. Ela foi tão batida, ela cansou de ser reivindicada. E eu acho que não pode. Se tem uma pauta, se tem clareza que tem que ser, o não nós já temos, então vamos insistir. Hoje seria mais do que nunca essa pauta voltar à baila, para 33 horas semanais. O trabalhador ter uma folga a mais para descansar, cuidar mais dos familiares dele, ter um descanso, até em torno da questão do distanciamento, até na própria pandemia. Menos tempo dentro da fábrica, 33 horas semanais em casa. E continuar, lógico, não se mexe em salário, tal, continua, porque a produção vai continuar. Cria-se mais um turno. Né? E essa seria uma das questões. A outra questão é que nós nunca conseguimos avançar em colocar nas nossas convenções coletivas a estabilidade do emprego, que era uma pauta que a gente lutava muito, estabilidade de 1 ano, estabilidade de 2 anos. Tentávamos colocar uma brecha ali de qualquer quantidade de anos para virar um direito, vamos dizer assim, e virar uma bandeira de... Eu acredito que a estabilidade do emprego ela é tão importante quanto a data base. Aumento salarial, ótimo, tudo bem, vamos buscar o que dá, o índice, inflação e tal, que é sempre maquiado, mas eu vou buscar esse aumento salarial, essa inflação aí, e buscar um aumento real. Mas eu estou garantido no emprego? Essa é uma questão que nós temos que trabalhar a estabilidade. Não adianta buscar um bom salário e no outro dia estar desempregado. Isso a nível nacional. E eu creio que as entidades sindicais no conjunto, as centrais, a gente deveria retomar a questão da estabilidade do emprego, né? E a redução da jornada para 33 horas para melhorar, acabar, ou pelo menos amenizar a dor dos desempregados e essa estabilidade emocional que tem na planta de fábrica. Mas aí tem um problema que acho que precisa ser discutido também. E a reforma trabalhista? Eu creio que um dos pilares do nosso país, na questão de modificar uma nova consciência de sociedade e tal, ela está atrelada à reforma trabalhista e à reforma política. Não dá para mexer em reforma trabalhista sem mexer com reforma política. Tem que ter ali um paralelo. Mas tem que ser com pessoas sérias, não é com medida provisória, tira a lei não dá para um ministro ou um próprio presidente ir para os meios de comunicações falar que a pessoa, se quiser emprego, ela tem que ter menos direitos, sabe? Não dá para dizer isso. Direito tem que ter, direitos e deveres nós temos que ter. Tanto nós com a patronal, como a patronal com os trabalhadores. Um é empresário, o outro é empresário também, que nós vendemos nossa mão de obra, sabe? E aí o presidente vai e fala uma asneira dessa, o ministro da Economia também fala uma besteira dessa. Nós temos que estudar essa situação e buscar saída, Guilherme. Não tem outra alternativa. Sim, e para finalizar aqui o nosso papo, Paulo, eu queria que você falasse um pouco, né, as perspectivas de luta, se aí na categoria aí o sindicato tem um plano de luta, né, quais são as ações que vocês pretendem fazer no próximo período, né, as campanhas salariais, queria que você divulgasse aqui, se puder, para a gente. Guilherme, até aqui, eu vou falar assim mais ou menos por cima, nós estamos reagrupando as organizações políticas e sindicais, a título da luta do campo, a luta do pessoal
as lutas urbanas, de movimento sem teto, porque ficou muito solto essa situação. E hoje, para você saber, um ataque muito violento está ocorrendo na zona rural, em cima dos assentamentos do MST, no pessoal da zona rural, com esses incêndios criminosos e tal, a título mesmo de destruir as plantações e até matar os integrantes desse pessoal da luta do campo. E, atrelado a isso, a luta urbana também sofre um ataque muito violento, porque eles arrumaram um instrumento de ataque que se chama incêndio. Então, tudo pega fogo nesse país agora. Qualquer coisa pega fogo. E aí queima tudo e destrói tudo e acaba a luta. Eles não precisam disparar um tiro e atacar ninguém porque conseguiram. Então, nós temos que se organizar e ver o que está acontecendo, ver essa situação mais a fundo. Na questão industrial dos trabalhadores, o sindicato se organiza para buscar mecanismos de defesa também, porque não tem mais como trabalhar oprimido, reprimido e com constante ameaça de demissão, porque hoje funciona assim, aquela discussão, olha, você não precisa mais de sindicato não existe, é só subir na sala do chefe lá e conversar com ele que vai dar tudo certinho, sabe? Isso nunca vai existir, isso não existiu, não pode existir. É uma correlação de força muito desproporcional. Então, o sindicato está se organizando com seus fóruns, com suas organizações de luta, para buscar saídas para que, principalmente junto com os trabalhadores, para que eles próprios encontrem e nos indiquem o que fazer e que eles aceitem. Porque não adianta a gente acordar com uma ideia mirabolante e chegar lá o trabalhador não aceitar. Tem que ser em conjunto para acabar com esse sofrimento, porque é uma eterna escravização do nosso povo, do nosso país, nos locais de trabalho. Isso tem que ser cessado, né? E em Campos do Jordão não é diferente. Nós estamos nos organizando muito bem, estamos unificando as forças sindicais, fazendo um bloco, para ficar com mais força e tal, e mais transparência também na questão da palavra. O sindicato tem o mesmo discurso que os outros e as mesmas ações políticas e efetivas, que criam produtividade. Não adianta cada um ter uma fala e, na hora de apurar, não se conseguiu progredir. É isso, Guilherme. Então, acho que é isso aí, pessoal. É isso aí, Paulo Siqueira. Estão aqui chegando no final, né, de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer aí o Paulo por ter aceitado o convite e também pela paciência, né? Essa entrevista era para acontecer segunda-feira, né? Conforme eu falei, né, na entrevista com a Marcela que aconteceu ontem, eu tive que remarcar a entrevista, né? Sorte que eu consegui, né? Remarcar aqui com o Paulo, né? Foi muito boa, né? E espero ter contribuído aí para a luta aí dos trabalhadores e aí para as discussões que o sindicato faz. Então, eu passo aí o bastão para você para fazer as considerações finais. Guilherme, eu quero te agradecer aqui pela oportunidade de abrir o espaço para a gente colocar um pouco das nossas ideias aqui, né? Agradecer aos seus ouvintes do podcast e estou sempre à sua disposição para quando a gente puder trocar um dedo de prosa e levar informações ao nosso povo, aos trabalhadores sofridos desse país e à sociedade por um todo, no geral. Forte abraço a todos, a você, meu amigo Guilherme. Então, eu acho que é isso aí, né? Muito obrigado de novo ao Paulo, um forte abraço para você também, né? Muito obrigado também a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates para ajudar, né, o canal a crescer, né, a chegar num número maior de pessoas. Curta esse vídeo no YouTube também, que é importante para o YouTube entender que esse vídeo tem que ser levado a um número maior de pessoas, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, Telegram, né? Não vamos deixar que essas redes sociais sejam um antro de fake news bolsonarista. E também, né,
Curta a nossa parte do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!